Presidente, gravação iniciada. Muito bom dia, estamos iniciando as nossas sessões da segunda turma da quarta Câmara, da primeira sessão do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Eu sou Paulo Matheus Cano, presidente da turma, e apresento meus colegas, companheiros que estarão participando do julgamento nesses 3 dias de sessão, hoje, amanhã e quinta-feira, nos períodos da manhã e período da tarde. Cumprimento inicialmente com o conselheiro Marco Rogério, meu substituto. Marco, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia demais colegas conselheiros, bom dia ao suporte lá do CARF, Brasília. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, prezados conselheiros, bom dia, pessoal de suporte, bom dia a todos. Conselheira Carmen, que nos dá o prazer de sua presença hoje como suplente, substituindo o conselheiro Evandro. Carmen, bom dia. Bom dia a todos. Conselheira Júnia, vice-presidente da turma. Bom dia, Júnia. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Patrícia, lá em Brasília. Boa sessão. Conselheiro Iágaro, representante da Fazenda Nacional. Bom dia, Iágaro. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros, especialmente a Carmen e o Tiago que nos acompanham nessa sessão. Conselheiro Luciano Bernardi. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia ao Serviço de Apoio em Brasília. Finalmente, o conselheiro Tiago Dayan, que também estamos dando prazer de sua presença, em substituição à conselheira Paula, que já não faz parte do colegiado. Tiago, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Apoio. Ótima sessão para nós. Para nós todos. Patrícia, no apoio em Brasília, bom dia também. Nós vamos iniciar, estamos com a sessão um pouco atrasada, em problemas técnicos, e nossa pauta inicia com 2 processos da relatoria da conselheira Júnia, embora o segundo esteja no meu nome, mas são repetitivos. O paradigma, então, a relatoria da Júnia, onde o cliente é ele, concessionário de veículos, vai haver sustentação oral, doutora Mariana Rodrigues. Então, eu peço inicialmente que a Patrícia convoque a patrona do contribuinte. Por favor, Patrícia. Ok, presidente, farei a convocação. Item 1 e 2 da pauta, doutora Mariana Rodrigues. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Deixando esclarecido, enquanto a patrona comparece à sala, que nós iniciamos a sessão hoje às 10 horas, em razão desses problemas técnicos, informática, aqui na plataforma que grava as sessões. Doutora Mariana, bom dia, está me ouvindo e vendo? Bom dia, doutora. Bom dia a todos, tudo bem? Está me vendo e nos ouvindo também? Vejo e ouço. Perfeito. Então, vamos iniciar com o processo da patrona, a relatora da conselheira Júlia, peço aos demais que responde, por favor. E iniciamos com a relatoria da conselheira Júlia, por favor, seu relato, um breve relato, depois a sustentação da doutora. Bom, eu vou resumir, porque vai haver sustentação, né? Esse processo aqui, basicamente, foram 2 multas, né? Uma pelo não recolhimento da estimativa, e a outra multa é por compensação indevida, né? Aqui no caso de terceiro. A ADRJ entendeu que, no caso, a multa isolada, né, de 50%, seria em razão de ter sido feita a compensação por terceiros, porque o crédito que estava constando da Decomp era o crédito de uma outra empresa, tá? Que, posteriormente, a alega recorrente teria sido incorporada. A DRJ entendeu pela manutenção das 2 multas, e acho que basicamente é isso. Qualquer coisa, depois a gente esclarece quando do voto, e provavelmente a patrona vai esclarecer também. Perfeito, obrigado, conselheira. Doutora
regimentalmente o tempo é seu. Obrigada. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Meu nome é Mariana e eu sou advogada da recorrente MCamp. O que eu tenho para falar também é bem breve, eu só vou passar alguns pontos que a gente já trouxe no recurso. Como bem relatado pela doutora Júnia, a recorrente ela foi alvo da lavratura do auto de infração que culminou na cobrança das multas isolada e regulamentar pela estimativa não declarada e não recolhida, e pela declaração de compensação considerada não declarada por suposta utilização de crédito de terceiro, mas como a gente já demonstrou em sede de impugnação administrativa e em recurso voluntário, essas exigências elas não merecem prosperar. Então, no que tange a multa relativa à falta de recolhimento do imposto de renda sobre base estimada, como já mencionado no recurso, a recorrente ela cometeu alguns lapsos que foram declarar o débito inexistente no pedido de compensação, que deveria ter sido um pedido de restituição, retificar sua DCTF quando da ação fiscal constando equivocadamente débito de RPJ, mas posteriormente ela verificou que na verdade não havia débitos para declarar para o período e retificou novamente a sua DCTF no status original, então não informou nenhum débito. Apesar desses lapsos, a autoridade fiscal e a DRJ não reapuraram os débitos do período de julho e desconsideraram a realidade dos fatos, ou seja, de que não tinha débitos para o período, né? Vale dizer que essa última retificação, posteriormente à ação fiscal, a DCTF entregue ela era idêntica à original e não informava nenhum débito. Então, em homenagem ao princípio da verdade material, evidentemente não pode prevalecer uma declaração equivocada de débitos que, de fato, não existem, de forma que se faz imperiosa a reforma da decisão recorrida. Especialmente porque o equívoco na declaração da DCTF e nos pedidos de compensação não causaram qualquer prejuízo ao erário. Já em relação à aplicabilidade da multa de 75% relativa à compensação indevida, apesar de já demonstrado nas peças, eu reforço que o terceiro em questão, na verdade, é a empresa que foi incorporada pela recorrente. Ou seja, a recorrente ela sucedeu a incorporada em todos os seus direitos e obrigações, e a Receita Federal ela tem conhecimento dessa incorporação pelo menos desde 14 de 1 de 2008, conforme a certidão de baixa que a gente apresentou junto ao voluntário. Esse assunto ele é bem pacífico no CARF, que em diversas oportunidades ele reconhece que, uma vez aprovada a incorporação pelos sócios, transfere imediatamente os débitos e créditos da empresa incorporada para a incorporadora, inclusive independentemente de alterações cadastrais perante a Receita Federal. E nesse ponto eu reforço que a recorrente ela já foi alvo de auto de infração por suposta irregularidade da empresa incorporada. Então, ou seja, para imputar a responsabilidade e as obrigações, a incorporação ela foi validada pela Receita Federal, mas para reconhecer a regularidade na utilização dos créditos da incorporada, ela não foi. Então, há, de fato, um contrassenso por parte da Receita Federal. Então, para considerar a compensação como não declarada, se revela totalmente equivocado, porque, de forma que a multa ela deve ser revista. Por fim, a recorrente impugna pela procedência do recurso voluntário e, se for o caso, pela conversão em diligência para que sejam apresentados os documentos fiscais e contábeis que consubstanciem as alegações da recorrente. Acredito que seja isso, eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, doutora. Conselheira Júnior, por favor, seu voto. Vamos lá. O recurso preenche os pressupostos e, portanto, eu conheço. Da multa isolada relativa à falta de recolhimento do imposto de renda sobre a base estimada. A recorrente reitera as alegações de que a multa isolada lançada em razão da falta de recolhimento de estimativa é indevida, uma vez que não possuía débitos de estimativa. Esclarece que declarou o débito inexistente no pedido de compensação e que, na verdade, deveria ter formalizado um pedido de restituição dos valores pela empresa incorporada. Informa ainda que, após a abertura da fiscalização, retificou sua DCTF e, após revisar suas apurações, verificou que, de fato, não havia débitos a declarar para o período de julho de 2009. Tratou de retificar novamente sua DCTF, retornando ao status inicial, qual seja nenhum débito informado. A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação da contribuinte
uma vez que as suas alegações careciam de provas. Confira-se, aspas, a alegação carece de provas para se sustentar. Conforme relatado, a autuada apresentou declarações de compensação, 27 declarações no total, para compensar débitos de estimativas de imposto de renda para o mês de julho de 2009. A relação das declarações encontra no despacho decisório, aí o número dele, das folhas 176, a seguir transcreva as declarações com seus respectivos valores, aí eu reproduzi. Portanto, uma vez que a DCTF revisada foi apresentada após o início da ação fiscal, não ocorrendo assim a denúncia espontânea, conforme o artigo 7º do Decreto 7235 e 138 do CTN, foi constituído o crédito por meio de lançamento de ofício previsto no artigo 44, inciso 2 da 9.430. A fim de comprovar que os débitos informados nas declarações de compensação não existiam, que foram declarados por mero lapso ou engano, deveria a autuada apresentar documentos fiscais e contábeis, o que não foi feito. A singela alegação de que houve somente um equívoco é insuficiente para fazer prova a favor da autuada. A alegação deve ser amparada com provas documentais. Verifica-se, assim, que não se trata de inviabilizar a correção de erro cometido pelo contribuinte. O que a decisão recorrida deixa claro é que, uma vez cometido o erro, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-lo. Em outras palavras, tendo a DCTF a natureza jurídica de confusão de dívida, cabe ao contribuinte o ônus probatório de comprovar o erro por ele alegado. No entanto, apesar de alertada pela decisão recorrida quanto à ausência de documentos contábeis e fiscais que comprovassem o erro por ela alegado, a recorrente não trouxe em fase recursal qualquer documentação fiscal ou contábil que permitisse comprová-lo. Em face do exposto, deve ser mantida a multa em questão. Número 2. Da multa imposta em face da compensação considerada não declarada. Conforme exposto, a fiscalização aplicou também a multa de 75% prevista no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833, com a redação da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, o qual determina a exigência de multa isolada sobre o valor total de débito indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada. Conforme se verifica pelo despacho decisório às folhas 176 e 178, que trata-se de utilização de créditos terceiros, uma vez que a incorporação da empresa detentora do crédito alegado pela contribuinte não tinha sido concluída. Confira-se, aspas, fundamentação, em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, verificamos que a empresa MCamp Veículos, CNPJ 00, final 00159, encontra-se na situação cadastral suspensa desde 17/9/2010, pois o requerimento de incorporação foi indeferido pelo órgão conveniente às folhas 100, consulta as folhas 100. Nos sistemas da RFB, a empresa MCamp Veículos não se encontra incorporada pela MCamp Concessionária de Veículos, CNPJ final 00198, conforme se observa nas consultas ao sistema do CNPJ folha 101 e 102. Assim sendo, encontrando-se a empresa de CNPJ final 0159 ainda na situação suspensa, não é possível que o pagamento indevido efetuado por esta seja utilizado pela recorrente na compensação de seus débitos. A Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96, com a redação dada pela 11.051/2007, artigo 74, parágrafo 12º, inciso 2, dispõe que serão consideradas não declaradas compensações de terceiro. Em sua impugnação, a recorrente insiste que se trata de crédito terceiro, uma vez que a empresa teria sido efetivamente incorporada. A DRJ, por sua vez, entendeu que a referida alegação não poderia ser discutida no âmbito deste processo, uma vez que o processo de final 2010-20, referente ao despacho decisório 788/2011, já se encontra arquivado. Em fase recursal, a contribuinte reitera a alegação de que a incorporação foi efetuada, não se tratando, portanto, de crédito terceiro. Para comprovar o alegado, junta aos autos certidão de baixa
de inscrição no CNPJ da empresa M-Camp Veículos Limitada, abaixo reproduzida. Aí tá eu, ela juntou essa nos autos. Conforme se verifica pelo documento acima reproduzido, consta como motivo da baixa a incorporação, e que esta foi efetuada em 14/1/2008, data anterior à informação suspensa constante do despacho decisório. Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, especialmente em razão das informações conflitantes entre o que consta do despacho decisório e o documento juntado aos autos pela recorrente, motivo pelo qual proponho conversão do processo em diligência para que a unidade de origem informe a. Qual a situação cadastral da empresa M-Camp Veículos, o CNPJ final 00154, quando da realização da compensação que deu origem à multa discutida nesses autos. B. Opa, meu negócio sumiu aqui. Se nos sistemas da RFB a empresa M-Camp Veículos, do CNPJ final 00159, foi incorporada pela M-Camp Concessionária de Veículos, de final 00198. Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para querendo se manifestar. É como voto, presidente. Proposta da relatora, conversão em diligência. Alguém tem algum argumento contra isso? Julgamento encerrado, unânime, convertido em diligência. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Prosseguindo, o próximo item, nós temos a sustentação oral, relatora do Conselho Marco Rogério, itens 17 a 19. Marco, o voto já está disponibilizado ali? Sim, presidente. Tá. Então, eu vou pedir a Patrícia que faça a convocação. Ok, a patrona, doutora Maria Luísa. Presidente, o senhor poderia indicar quais são os processos que vão ter sustentação oral agora pela manhã? Eu já te passo daqui a pouquinho, senhor. Tá? Deixa eu só começar esse julgamento, eu já encaminho para você. Doutora Maria Luísa, Patrícia, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Item 17 a 19, doutora Maria Luísa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrícia, em Brasília, só uma informação. Continua aparecendo aqui na minha tela a doutora Mariana, só o nome dela, né? Mas ela já não está na gravação, é isso? Isso. Tá bom. Itens 17 a 19, relatoria do Conselho Marco Rogério, contribuinte VLB Engenharia Limitada. Sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issa. Estamos aguardando a presença da patrona. O Marco, os três processos são semelhantes ou se cada um tem uma especificidade? É o repetitivo. Ah, então tá bom. Doutora Maria Luísa? Bom dia, doutora. Ela saiu. Doutora Maria Luísa, está me ouvindo agora?
Doutora, sua internet está muito fraca. Está sem som também, né? Sem som, duplicou agora, vamos ver. Doutora Maria Luísa. Oi. Bom dia. Agora começamos a ouvir. A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, só que infelizmente eu estou sem... Eu não consegui entrar no telefone para ativar a minha câmera. Isso teria problema? Não, não tem problema. A senhora está nos ouvindo perfeitamente? Sim, agora estou. Então tá. Então é o contribuinte que a senhora é a patrona, é o VLB Engenharia, relatoria do conselheiro Marco Rogério. É um recurso repetitivo, esse é o paradigma. Ele vai fazer um breve relato, depois a senhora tem a sustentação pelo tempo regimental. Tá bom? Ok, muito obrigada. Marco, por favor. Presidente, é um caso relativamente simples aqui na turma, e presumo que em todas as turmas, onde o contribuinte faz um pedido de compensação, onde alega que houve um recolhimento indevido a maior. A DRJ, o despacho decisório denegou porque não estava identificado o DCTF, ele retificou o DCTF após o despacho decisório, aí a DRJ denegou porque ele não comprovou. E aí, no espera recursal, ele trouxe mais documentos, onde, em essência, eu vou analisar. Até hoje, que eu vou dizer, em devoção, em respeito às suas posições, que o senhor gosta de analisar, fazer uma auditoria. Então, eu acabei fazendo auditoria em cima dos elementos que ele trouxe em peça recursal, ao invés de baixar em diligência. Então, em síntese é isso. Você vai fazer análise disso aí? Sim, eu não vou baixar em diligência. Doutora, a senhora conseguiu ouvir o breve relato do conselheiro? Sim, consegui sim. Então, a senhora tem a palavra pelo tempo regimental. Senhores, bom dia a todos. Eu peço desculpas pelo probleminha logo no início, mas como o excelente conselheiro já relatou, na verdade trata-se, né, de um caso de pedido de compensação que foi denegado, né, pelo despacho decisório em razão do erro apresentado na DCTF, que foi posteriormente corrigido. Contudo, a denegação do pedido de compensação foi mantida pela primeira instância de julgamento. Só que, no caso, nós entendemos que foi devidamente, né, feita a retificação da DCTF, foi devidamente demonstrada a existência do crédito tributário, e é por isso que a empresa ela requer, sim, o deferimento da compensação que foi requerida. E é isso que nós pedimos, né, para que seja avaliado pelos senhores e seja deferido neste momento. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Marco, por favor. Bem, já passa o voto, está na folha 2. Rapidamente, aqui eu vou pular algumas partes, presidente, até para ganharmos tempo. Até porque já perdemos bastante problemas técnicos anteriormente. Só para contextualizar, o contribuinte aqui, da análise dos autos, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade um pouco singela, não explicou muito. Aí a DRJ, ele entendeu que só bastava retificar a DCTF, aí a DRJ trouxe, que eu já comentei no relatório, e aí, então, na peça recursal, ele trouxe mais documentos. O processo envolve uma alegação de direito creditório do contribuinte ao qual, exceto no DARF, período de apuração de 2011, 30 de 6 de 2011, que foi pago na sua integralidade 33.995, destes 3.497 foram pagos a maior indevidamente. A alegação para fundamentar tal erro foi algo que esclareceu apenas em sede de recurso voluntário, que considerou determinado contrato na base de cálculo cujas receitas deveriam ser ofertadas em momento posterior, que foram registrados contabilmente como receitas diferidas. Ou seja, eram receitas diferidas ao qual ele contabilizou no momento errado. Outra situação de erro que aumentou a confusão de análise dos autos foi que informou no PERDECOMP o mês de referência do DARF recolhido e pago a maior, o que deveria o alegado direito creditório como 131 de 7 de 2011. Assim, todo o processamento do PERDECOMP foi com base nessa informação e no DARF recolhido de então. Ou seja, ele cometeu dois erros, na informação do PERDECOMP e na geração do erro que ele está agora pleiteando o direito creditório. Considerando os elementos constantes dos autos e tendo que cabe análise do seu mérito para avaliar eventual desnecessidade de diligência conforme detalhado abaixo. Então, eu passo a analisar todo o mérito, tá,
O contribuinte traz aos autos os seguintes elementos. Eu não sei se alguém quer mais detalhamentos, tá? Eu vou pular aqui essas partes, eu fiz essa análise. São 4 horas, que dobraram bem mais que 4 horas, né? Mas acontece. Então, note-se pela cronologia acima, antes do despacho decisório, até antes da transmissão do PERDECOMP, a DIPJ entregue já informava o valor alegado como correto pelo contribuinte na apuração do CLL referente a julho de 2011 no valor de 30.197. Então, a DIPJ já ia ao encontro do que ele alegava como erro, tá? Há uma corrente dentro desta casa que entende que só isso já bastaria para comprovar o direito creditório pleiteado, como no caso. Já me manifestei que em outros julgados, entendo que não bastaria estar a DIPJ entregue antes do despacho decisório, indo ao encontro do alegado pelo contribuinte, pois essa tem natureza jurídica distinta do DCTF e esta sim que serviria como prova se entregue corretamente, mesmo retificando antes do despacho decisório, o que não foi no caso nos autos, conforme mesmo a cronologia acima, ele retificou depois do despacho decisório. Assim, nessas circunstâncias, entendo que deve ser comprovado o alegado erro nos termos do 147, inciso 1 do CTN. Isso aqui já foi uma posição, tem alguns colegas aí, eventualmente, até por causa de umas posições que na Câmara Superior da IELI, que entende, se a DIPJ já está ao encontro, bastaria. Eu entendo que não, mas eu entendo que isso é um indício. Tá? Se ele trouxer documentos a mais, vamos confirmar. E ele trouxe documentos a mais. Mas, obviamente, está o elemento da DIPJ como já o valor correto entregue antes do despacho decisório não pode ser ignorada, devendo servir como um indício do alegado, claro, se corroborado com outros elementos. Principalmente a escrituração contábil fiscal, como já reclamado na decisão ACO. O contribuinte, aí eu faço uma análise dos documentos que ele traz na decisão ACO. O contribuinte aduz na sua persecução que houve um erro na apuração da base de cálculo do CDL em junho de 2011, a considerar um contrato de prestação de serviço como cita. Então, esse contrato era para ter sido oferecido posteriormente, tá? A receita dele. Só que ele, na hora de calcular, no momento de pagar o tributo, ele calculou como receita daquele momento. Aí, então, eu faço essa análise aqui e eu trago também a peça da ECD, tá? Além do mais, o contribuinte demonstra os autos que a receita de 121 mil, que dá essa diferença de 3 mil, do contrato em questão, foi lançada no passivo como receitas diferidas em 30 de 6 de 2011, conforme tela extraída da ECD e entregue. Ele traz as telas da ECD, tá? Ele lançou na conta correta, só que na hora de fazer a base de cálculo do tributo a recolher, já considerou aquela receita diferida no momento anterior. E também demonstrou nos autos que todas as receitas desse contrato, da Fontaine Trade Corporations, foram oferecidas tributação ao longo dos anos calendários de 2012 e 2013, conforme inserto da sua persecução abaixo, e verifiquei no anexo citado que consta nos autos. Ou seja, eu confirmei o que ele alega aqui. Então, que todos os contratos dessa Fontaine eram, na realidade, receitas diferidas, e eram para ter sido contabilizados e oferecidos a tributação em outros momentos. O contribuinte cita a legislação e solução de consulta da receita, cuja matéria e tese não tem objeções. Não há cópia deste contrato da Fontaine nos autos para um eventual detalhamento da correta contabilização aos mais preciosistas. Mas acredito que isso não extrapole a necessidade para demonstrar o direito creditório pleiteado, pois há elementos contábeis apresentados que corroboram com a sua alegação, agregado ao fato de ter uma DPJ oportunamente entregue, como já detalhado anteriormente neste voto. Ou seja, eu estou me baseando sobre a contabilidade, tá? Eu não estou adentrando no mérito se aquele contrato era realmente receita diferida ou não. Eu acho que isso aí já seria um extrapolamento. Eu estou olhando a contabilidade da época, tá? A ECD da época, inclusive tem a informação a mais da DIPJ da época. No que tange ao erro cometido no PERDECOMP, ou seja, o contribuinte informou o mês errado, tá? Ao qual não afetou a sua essência, ele informou o mês que ele recolheu e não o mês de competência, acho que é o contrário, não me lembro, mas ele cometeu um erro lá, uma imprecisão, e isso não deu crédito para ele também, ao qual não afetou a sua essência, entendo que deve ser superado pela verdade material demonstrada nos autos, conforme ampla jurisprudência já formada nesta casa a respeito. Tá? Assim sendo, considerando todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório discutido nos autos de R$ 3.497,53. Bom, proposta conselheiro é provimento. Alguém quer se manifestar sobre isso? O assunto envolve uma situação um pouco diferente. Iagro.
Seu microfone, Iago. Eu concordo com a conclusão do Marco. Só uma referência, Marco, que você faz ali no artigo 147 do CTN. Eu entendo que não seria esse artigo aí, porque não é lançamento por declaração, né? Eu acho que essa revisão aqui ela teria que ser feita com base no 149.4, no inciso 4. Qual o artigo mesmo? 149. 149. É isso mesmo. 149. Porque a gente nem tem mais lançamento por declaração na Receita. Tá, tem razão. Desculpe, eu tenho um... Só isso aí, quanto a isso, de acordo com tudo. Alguém quer se manifestar mais? Bom, antes de proclamar o resultado, Marco, não se esqueça que isso é um repetitivo, acho que seria conveniente, a não ser que os valores de 3 mil e poucos reais se repitam nos outros dois processos, seria interessante não colocar esse valor aí embaixo, ou então especificar que nesse processo é esse, no repetitivo número tal é tal valor, e no outro repetitivo é tal valor. Entendeu? Eu entendi. Porque eu não sei se é o mesmo valor que você repete nos três, ou se cada um tem um valor. Se cada um tiver um valor, seria bom dividir nesse finalzinho aí. Eu acredito que os repetitivos desse lote, eu não olhei os outros dois processos, mas eles devem ser o mesmo direito creditório. Geralmente então, assim, lote. Seria interessante, então, nem colocar valor, viu, Marco? Então tá. É para evitar por causa do repetitivo. Então, dado o provimento, na forma do relatório, na forma do voto do conselheiro, julgamento encerrado. Entendeu, doutora? Senhores, muito obrigada. Entendi sim, consegui ouvir tudo. Agradeço muito a prestação de vocês hoje. Tenham um bom dia a todos, bom trabalho. Um bom trabalho para a senhora também, um bom dia. Muito obrigado. Bom, então agora pela parte da manhã nós não temos mais tentação oral. O Luciano já pediu, eu encaminhei para você o seu pedido. Então voltamos à situação normal da pauta. O item 3 também é repetitivo. Nessa parte da manhã praticamente todos são repetitivos. Relatoria da conselheira Júnior, contribuinte ClearTech militar. Júnior, por favor. Não tem sustentação, breve relato, eu voto, sabendo que nós estamos um pouco atrasados. Presidente, esse processo também é uma proposta de resolução? Deixa eu me lembrar. Então só explica por que a resolução. Espera aí que eu vou ver aqui. Súmula 84, Júnior? Não. Acho que não, pagando. Deixa eu dar uma olhada. Vamos para o voto? Qualquer coisa a gente volta. Isso, tá? pode ir lá. Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de decomp, final lá, na qual o contribuinte pleiteia crédito de R$ 144.146,24, relativo a pagamento indevido do período de 31/12 de 2011. O Estado de Despacho informa que a compensação não foi homologada por ter havido apuração de pagamento indevido, pois o pagamento foi utilizado para quitar outros débitos. Alegou o contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado indevidamente na DCTF no período correspondente e que retificou a DCTF por ser um pagamento indevido, entende que há crédito a compensar ressarcido. A decisão recorrida negou provimento, por entender que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o despacho decisório, e porque a alegação de erro deveria estar comprovada, e aí eu transcrevo. Tá? Em seu recurso, a recorrente alega que, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, a manifestação de inconformidade veio acompanhada de documentação fiscal e contábil suficiente. E aí eu transcrevo aí a parte do recurso em que ela fala, que ela trouxe a comprovação, a cópia do DIPJ, a cópia do DCTF, razão contábil do período do 2012 e 2013. Depois ela coloca também balancetes, demonstrativo de atualização do saldo negativo, tá. Enfim, e aí ela explica basicamente qual seria o erro que ela está apontando. Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou pacificado após a edição do parecer COSIT 2, de 2015, que estabeleceu unicamente restrição temporal para a retificação, e reconheceu expressamente a possibilidade de retificação após a notificação.
Entretanto, juntamente com a retificação da DCTF, o CARF tem reconhecido em diversos precedentes que surge para o contribuinte o ônus probatório específico em sua defesa, qual seja da comprovação do crédito ou do erro. No acórdão 9101003154, pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão de dívida, de modo que não basta sua retificação simplesmente, com base nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a apresentação de documentos aptos a lastrear seus registros. Todavia, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, entendo que a recorrente trouxe elementos contábeis necessários à comprovação do erro por ela cometido, ou pelo menos indícios, né? Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual deve ser convertido em diligência, para que a DRF de origem informe qual o saldo negativo apurado pela recorrente, se esse é correspondente ao crédito alegado, bem como se o referido seria suficiente para quitar a totalidade dos débitos. Apresente relatório conclusivo e intime a contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. O Júnior, só um detalhe, no finalzinho você disse que o contribuinte trouxe a documentação e ainda assim você disse que quer conversar em diligência? Não, na verdade, o que acontece? Vamos voltar lá, porque agora eu não estou lembrando de cabeça, tá? A DRJ, ela afirma o seguinte, até para a gente ficar mais claro, porque eu falei da questão da DCTF, mas vamos ver a questão dos erros que ela está apontando. Talvez eu esteja dando uma bobagem aí. O contribuinte alega em sua manifestação de inconformidade que houve erro no preenchimento da declaração da IPJ do exercício ano calendário 2011, exercício 2012, e da DCTF referente à estimativa de dezembro de 2011, e que transmitiu as declarações ratificadoras com as devidas correções. O débito considerado na alocação do crédito informado refere-se à DCTF original. O contribuinte, por sua vez, transmitiu DCTF retificadora somente em 10/2/2004, isto é, após a ciência do despacho decisório, em 21/1/2014, motivo pelo qual a análise eletrônica não levou em consideração a retificação levada a efeito e não homologou a compensação. A DCTF ativa para este mês foi transmitida em 27/7/2015. A decisão recorrida, portanto, está correta, posto que embasada em informações prestadas à época pelo contribuinte. Dito isto, torna-se necessário, portanto, além da transmissão da DCTF, a comprovação pelo contribuinte que possui direito creditório. No caso em questão, a contribuinte informa que o valor da estimativa de dezembro de 2011 seria igual a 0, conforme a DCTF retificadora. De acordo com a DIPJ 2012, retificadora entregue em 17/6/2013, antes, portanto, da ciência do despacho decisório, temos a seguinte composição, conforme ficha 12A. O contribuinte pleiteou este saldo negativo na transmissão da DECOMP, número tal e suas relacionadas. O crédito solicitado foi parcialmente reconhecido pelo despacho decisório, de folhas tais e demais documentos. Observa-se que na composição do crédito, o contribuinte utilizou 63.000 referente à estimativa de dezembro de 2011. Nesse sentido, verifica-se que há divergência entre as informações do crédito contidas na DECOMP, referente ao saldo negativo, e a última DCTF retificadora, indica não haver qualquer valor a pagar referente à estimativa de dezembro de 2011. Espera aí, que agora o treco pulou. Assim, temos 3 valores para essa estimativa. 207.000, entrega antes da ciência, 0 para a DCTF entregue após a ciência e 63.000, segundo a DECOMP. Além disso, na DIPJ foi informado um total de 904.000 em pagamentos no ano calendário. Na apuração das estimativas em que o contribuinte utilizou o balanceio de suspensão ou redução para apuração da base de cálculo, ficha 11, cálculo do do imposto de renda mensal por estimativa, temos 601.000 foram pagos por IRRF. Se somarmos o valor de IRRF para pagamentos de estimativas e o saldo a pagar, temos o seguinte valor.
não é possível identificar com certeza o real valor da estimativa apurada de dezembro de 2011, tendo em vista as divergências apontadas nas declarações transmitidas pelo contribuinte. Não foi apontado pelo contribuinte como foi apurado por meio dos documentos contábeis apresentados como prova o valor da estimativa devida relacionada ao DARF. Vale destacar que, muito embora o contribuinte tenha reconhecido na manifestação de conformidade divergências demonstradas, não explicou nem apontou sua origem. Aí, no recurso, ela fala que vem acompanhada e ela tenta explicar. E aí tem a parte da documentação e aí vamos para o item 2.6. Apesar da apresentação de vasto suporte documental com elementos suficientes da existência... É isso que eu não estou entendendo. Se é elemento suficiente, depois você quer converter em diligência, é isso que eu me deixei fiquei na dúvida. Não, porque eu não vou fazer essa análise, presidente, nem acho seguro. Porque... Mas veja bem, você não está concordando com os valores, você acha que os valores estão corretos? Não, primeiro existe uma questão jurídica que eu estou superando. Tá. Porque a decisão recorrida ela foi clara, né, no sentido de que um dos impedimentos era o fato de que a DCTF retificadora foi apresentada posteriormente ao despacho decisório. E, portanto, como eu estou superando essa premissa, ou esse impedimento, vamos dizer aí, jurídico, existe uma análise, na minha opinião, a ser feita em razão das alegações da contribuinte, né? Provavelmente vocês fariam isso aí, mas eu não me sinto segura e não acho, nesse caso, recomendável, e por isso eu estou baixando em diligência. Perfeito, seria tá quase um embargo de declaração, entendeu? Eventualmente, dependendo do conselheiro, talvez pudesse resolver isso, mas eu realmente não me sinto segura para me manifestar sobre isso. Perfeito. Sua proposta é converter em diligência. Alguém discorda? Só queria que ficasse claro isso, só para ter noção. Todos de acordo? Inclusive, por favor, se alguém tiver uma sugestão para dar no dispositivo da diligência, sinta-se à vontade, eu fico muito agradecida. Vocês aí do Fisco, em especial. Bom, de qualquer maneira, isso aí pode ser visto depois, mas o julgamento em si, a proposta da Conselheira converter em diligência, unânime mantido a decisão, então, nesse sentido de converter em diligência por unanimidade. Julgamento encerrado. Seguindo, temos vários processos retirados de pauta. Agora nós já vamos para o item 20. Relatoria do Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. IBE Business Education, São Paulo. É isso. Pagano. Pagano, você não viu? Estou vendo, já deve estar na base, presidente. Tá bom. Então pode fazer um breve relato aí e vamos em frente para nós recuperarmos um pouco o nosso tempo. Presidente, esse aqui é mais um caso típico de erro na DCTF, tá? Deixa eu só um minutinho, Pagando só um minutinho. Eu acabei me esquecendo de perguntar para a Carmen e para o Thiago, vocês estão acessando a pasta T aí normalmente para ver esses votos? Sem eu estou problema? acessando, presidente, estou com todos os votos aqui na tela. Perfeito. Carmen também? Sim, presidente, eu já tenho cadastrada a turma. Perfeito, está ótimo. Então. Por favor, então, Pagano, pode continuar. Esse aqui é um caso típico de... Na verdade, é uma compensação. O despacho decisório, ele negou, não reconheceu o crédito por ter entendido que o crédito tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos. Né? Nós estamos falando aqui de crédito de pagamento indevido a maior de RPJ, dezembro de 2010, no valor de R$ 132.447,25. O acordo recorrido negou provimento da manifestação de conformidade por entender que apenas a DCTF retificadora não é suficiente para comprovar o erro de fato, e a recorrente não teria apresentado aos nossos documentos possíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF original e a existência do crédito. Em sede de recurso voluntário,
A recorrente, ela interpôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos, visando a reforma, só que ela junta ao recurso voluntário documentos contábeis e fiscais para comprovar o erro no preenchimento da DCTF. Os documentos são o balancete de redução e suspensão, DPJ retificadora, DCTF retificadora e relatório da Receita Federal com os DARFs recolhidos. Aí eu não sei se eu preciso ler, presidente, meu voto, mas meu voto vai naquele sentido de que eu acolho o pedido de que a DCTF pode ser retificada posteriormente ao despacho decisório, e como ela trouxe documentos contábeis em sede de recurso voluntário, eu estou convertendo o julgamento do recurso de diligência para que a fiscalização analise os documentos contábeis, o balancete, a DCTF retificadora, a DPJ retificada e os DARFs, e o relatório com os DARFs pagos feitos pela recorrente. Basicamente, o voto é esse. Ok, Pagano, acho que não precisa nem ler o voto, a gente já conhece a sua posição também, está bem sólida nesse sentido, apenas a Carmen e o Tiago, se tiver alguma dúvida, né, quiser pedir um esclarecimento, pode pedir. Caso contrário, alguém quer se manifestar, um dos dois. O relator entendeu que tem documento suficiente, mas tem que ser feita uma análise na DRF, então está propondo a conversão em diligência, julgamento encerrado, unânime, convertido em diligência, aí tem 20 e 21, não repetitivo. Continuando com o relator. Pois não? Sim. Quem falou? Não, foi eu só para pedir para o Pagano, se puder, nos próximos, vai Pagano numerar conforme a pauta, que eu consegui achar o teu voto aqui no finalzinho. E agora, eu peço desculpas, eu acabei jogando todos os votos para a pasta T sem número. Eu vi que tem um... Eu vi o erro agora. Quando eu vi o número da pauta, eu procurei e não achei. Eu esqueci. Nem você achou, hein? Vê como é que é. Não, é porque tem bastante voto do Pagano nessa sessão. Coloca o Pagano isso aí, tá? Atualiza isso. Eu não sei como eu consigo apagar, como eu consigo editar na pasta T. Eu não sei se eu consigo mais, né? Eu acho que você consegue. Eu acho que o botão direito tu consegue renomear. Renomear, exatamente. Eu vou fazer isso. Na hora do almoço eu faço isso, então. Obrigado, cara. Desculpa. Bom, então, continuando, já que o Iago levantou e está certo, depois você faz isso, mas tem o próximo que também é seu, e vamos com calma todo mundo localizar seu voto aí, que é o contribuinte é M. Dias Branco S.A., é um repetitivo, o paradigma é o final 2009-44, esse é da relatoria do Pagano, os demais ficam na minha relatoria, mas o que vale é o paradigma, então todo mundo localiza esse voto do Pagano, M. Dias Branco S.A., final 2009-44. Pagano pode, breve relato e o voto. Da mesma forma que você fez o outro, bastante sucinto daquilo que interessa realmente. Também o recurso voluntário, né, a delegacia da Receita Federal decidiu negar provimento da manifestação por entender que o crédito de pagamento devido ao maior de RPJ, reconhecido pelo despacho, não era suficiente para pagar os débitos indicados no PERDCOMP. Então, aqui de forma bem resumida, presidente, é o seguinte: o pedido, o PERDCOMP, em relação ao direito creditório, ele foi integralmente reconhecido. Ou seja, o crédito solicitado pela recorrente foi integralmente reconhecido. Só que, na hora que se foi fazer a compensação na unidade de origem, constatou-se que o valor do débito confessado no PERDCOMP face ao crédito reconhecido era maior do que o valor do crédito reconhecido. Então, ficou uma parte do débito sem poder ter sido compensado, que não foi compensado, e, por consequência, ele foi cobrado da recorrente. A recorrente insurge contra a esse débito que sobrou. Então, aqui a nossa discussão, na realidade, ela é pautada em relação ao débito e não ao crédito. Eu sei que aqui já vai ter divergência, porque até eu, inclusive, antigamente, eu achava que nós não tínhamos competência para discutir o débito. Mas, face à nova jurisprudência que foi feita até mês passado pela nossa turma, eu acabei me declinando e, enfim, eu vou passar a analisar o meu voto aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, cumpro ressaltar que a matéria dos autos já foi analisada em diversos outros processos da própria contribuinte, dentre os quais cito o número 2007-54, 2007-07. Eu não conheço do recurso voluntário pela configuração da concomitância,
pois a recorrente, paralelamente, ingressou em juízo para discussão do mesmo objeto, ou seja... um minuto só, presidente, desculpe. Eu acabei confundindo o relato do processo, eu fui tentar fazer de cor e não é isso aqui não, tá? Então começa de novo. É o 2009-44, vamos lá. Esse é o final 2009-44. Estou vendo o seu voto aqui, estou achando estranho, mas tudo bem, agora você já viu, vamos corrigir. Tem uma prejudicial aí, não tem? Tem... Na verdade, aqui, eu estou declarando a concomitância do processo, porque essa empresa, ela entrou com um processo judicial para que a multa de mora, né, porque ela falou que ela teria, em declaração de compensação, ela teria feito a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, e que por isso, como teria ocorrido a denúncia espontânea com o ato de declaração de compensação da recorrente, a multa moratória não poderia ser cobrada nos autos, em relação ao débito. E o que acontece? Esse processo, assim como vários outros da própria recorrente, que são acho que 49, vocês vão ver que vai ter um despacho em relação da própria Procuradoria, um despacho, o memorando da CEORT e um despacho da Procuradoria, informando sobre a ação declaratória. A recorrente pediu essa ação declaratória, transitou em julgado favoravelmente à recorrente, tá? Em relação à não incidência na multa de mora, em relação à denúncia espontânea na compensação, tá? Então, ela já tem, acho que são 49 processos dessa mesma recorrente, nesse mesmo sentido, cujos quais a ação judicial albergou, tá? E aqui é o mesmo pedido em relação a todos os outros processos. Eu analisei os outros processos, principalmente os processos bases, né, que é esse aqui de final 2007-54, que já está no início do meu voto, e 2007-07, e todos vão no sentido de que haveria concomitância em relação à ação judicial, ou seja, o pedido de que ela teria vencido a não incidência da multa moratória em relação à denúncia espontânea. E ao final do meu voto, eu vou converter em diligência, porque, mesmo ela tendo vencido na ação judicial, existem certos requisitos a serem analisados face à jurisprudência do STJ, para que se realmente constate a denúncia espontânea, dentre os quais a não declaração prévia da DCTF e o pagamento extemporâneo ou posterior do valor. Porque aí, segundo a súmula 306 do STJ, não seria denúncia espontânea, e sim seria pagamento em atraso. Então, para isso, eu estou convertendo em diligência. Acho melhor eu passar a leitura do meu voto, presidente, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Posso pedir um esclarecimento, presidente, por favor? Pode. Uhum. O Pagano, eu estou vendo aqui pela decisão, pelo menos pela ementa, né, da decisão da DRJ, me parece que aqui a gente não tem muita opção. Ou bem reconhece que existe uma concomitância, e aí necessariamente sai a competência da esfera administrativa e prevalece que foi entendido no judiciário, mas me parece que existe uma controvérsia em relação à própria concomitância. Eu até queria que você me esclarecesse, porque olha então, só... Deixa ele fazer o voto, né, Júnior? Vamos ver, então. Tá, desculpa, porque eu pensei que ele já tinha encerrado. Não. Ele vai fazer o voto, vamos lá. Eu estava relatando o processo apenas. Desculpa, Pagano. Não tem problema. Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria dos autos já foi analisada em diversos outros processos da própria contribuinte, dentre os quais cito os de número 2007-54 e 2007, final 2007-07. Eu não conheço o recurso voluntário pela configuração de concomitância, pois a recorrente, paralelamente, ingressou em juízo para a discussão do mesmo objeto, ou seja, os pressupostos para a substituição ao dispositivo do artigo 138 do CPN, o qual trata de denúncia espontânea. Conforme relatado acima, o processo trata de compensação tributária. O direito creditório pleiteado já foi deferido pelo despacho decisório da DRF, conforme folhas 6 e 7. Entretanto,
a recorrente se insurge contra a decisão ACO, que manteve o entendimento do despacho decisório que exigia a multa de mora acerca dos débitos vencidos, confessados na DICOMP. Nas razões de recurso voluntário, a contribuinte argumenta, com a veemência, pela improcedência da multa moratória, pois a situação fático-jurídica configuraria a denúncia espontânea dos débitos nos termos do artigo 138 CTN e que seria incabível a exigência da indigitada multa de mora. Ainda, por conseguinte, seria improcedente a exigência de diferente de débitos a pagar, pois o crédito do direito creditório, que utilizado na desculpa, seria suficiente. Paralelamente à discussão administrativa, defendendo a improcedência da exigência da multa moratória dos débitos vencidos compensados na DICOMP pela subsunção dos fatos ao disposto do artigo 138, denúncia espontânea, a contribuinte 1. Em 26 de 10 de 2010, ajuizou a ação declaratória com pedido de antecipação parcial da tutela em face da União Federal, buscando provimento jurisdicional no sentido de obstar o fisco de exigir a multa moratória nas compensações tributárias nos termos do artigo 138. Ajuizou o pedido de cumprimento de sentença ao juízo da Primeira Vara Federal da Primeira Seção Judiciária do Ceará, em Fortaleza, em 19 de 5 de 2015. Junto à planilha, relação de processo PAF de compensação tributária, nos quais o fisco, de ofício, adicionou a exigência da multa de mora de 20%. Em 16 de 11 de 2016, a DRF Fortaleza dirige memorando à PFN Ceará, prestando informações e ao mesmo pedido de esclarecimento e juntou cópia da sentença e juntou cópia da certidão do TRF 5ª Região, certificando que a decisão transitou em julgado. C. Juntou cópia do pedido dirigido ao juiz de execução da decisão contra a Fazenda Nacional, de 10 de 7 de 2017, para que seja afastada a cobrança da multa de mora nos casos em que a parte autora efetua a compensação de débitos confessados antes da entrega da DCTF ou de qualquer procedimento fiscal. E em 18 de 9 de 2017, consta dos autos despacho da PGFN Ceará, dirigida a SECAT Ceará, prestando as informações. Ou seja, a recorrente propôs ação declaratória no judiciário, discutindo a matéria relativa à denúncia espontânea e obteve trânsito julgado para que a Fazenda não cobre a multa de mora neste caso. Assim, como demonstrado, no caso restou configurada a desistência do recurso voluntário e da lide administrativa, efetivo automático da concomitância dos processos administrativos judiciais, mesmo com o mesmo objeto, ou seja, discussão acerca da incidência da cobrança da multa de mora em face da transmissão eletrônica de compensações tributárias cujos débitos vencidos foram objeto de DICOMP, sem a adição pela contribuinte de multa de mora, mas imputadas e exigidas de ofício. Discussão acerca dos pressupostos para a substituição disposto no artigo 138 CT. A desistência da lide administrativa, no caso de concomitância, é lógica, pois no nosso ordenamento jurídico, em face da Carta Política da República, prevalece a última palavra do Poder Judiciário pela vigilância da jurisdição una. Nesse sentido, a súmula CAF 01. Vou pular. No caso, em face da desistência da decisão judicial transitada julgada em prol da recorrente para que não aplique multa de mora para os débitos vencidos e não confessados antes da apresentação das DICOMPs, então, de start, cabe à unidade de origem da Receita Federal, ou seja, a Receita Federal de Fortaleza, a verificar criteriosamente as ECTFs dos períodos de apuração objeto dos débitos confessados nas DICOMPs desses autos, no sentido de apurar se estavam ou não previamente confessados em DCTF. B. Se não estavam confessados em DCTF, deve cumprir a decisão judicial que afastou a cobrança da multa moratória. C. Porém, se os débitos da DICOMP estavam, sim, confessados previamente em DCTF, aplicar também a decisão judicial para a exigência dos débitos com multa de mora, pois somente afastou a cobrança da multa de mora para os débitos confessados em DCTF ou não objeto de procedimento de fiscalização antes da transmissão das DICOMPs. Antes do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, pois a partir do ajuizamento da ação declaratória de existência de relação jurídica da recorrente, que impediu a improcedência da exigência da multa de mora, o fato implicou automaticamente desistência do recurso do processo e da lide administrativa pela configuração da concomitância dos processos administrativos e judicial do mesmo objeto. Pelo exposto, voto conhecer o recurso voluntário, pelo exposto, deixo de conhecer do recurso voluntário devido à constatação de concomitância com a ação proposta no judiciário. Então, o que eu estou falando aqui, presidente? Eu só estou determinando para a unidade de origem se ater ao fato de, se a recorrente
fez a declaração de DCTF prévia e não fez o pagamento concomitante ou anterior, nos termos da decisão da própria recorrente obtida no judiciário, ela não tem direito à denúncia espontânea, porque aí se configuraria a pagamento e atraso. Agora, se o pagamento anterior, se foi concomitante a declaração de DCTF, e a de COMP veio depois, e não teve nenhuma ação judicial antes, nenhuma ação fiscal antes, aí dá a denúncia espontânea. Eu só estou delimitando os termos da decisão judicial que a recorrente obteve. Só isso. Mas no final eu não estou conhecendo o recurso por concomitância. Júnior, você queria falar? Pois é. Eu acho que ou bem reconhece... Eu não sei qual é o teor do que está lá na decisão judicial, né? Mas, a depender da abrangência, né, do que está lá na decisão judicial, eu acho que não caberia você fazer o recado à unidade de origem pagando. Porque aqui ficou uma decisão meio confusa para mim, porque você não conhece por concomitância. Pronto, acabou. Também acho. Não conhece por concomitância e pronto. Porque estes pressupostos, inclusive, são os pressupostos ao que me parece deve ser, porque é uma matéria muito antiga e já assimilada pela STJ, provavelmente são os pressupostos da ação declaratória. Então, a declaratória certamente fala da questão de que o débito não poderia constar de declaração de confissão anterior e etc. Ou seja, esses pressupostos que você está pedindo que a autoridade verifique, na verdade, muito provavelmente, são pressupostos que já foram usados na decisão judicial. E ainda que não tenham sido usados, aí fica pior ainda. Porque se eles não tiverem sido usados, nós estamos descumprindo a decisão. Mas me parece que foram exatamente esses os pressupostos. Entendeu? Então, já adiantando, presidente, eu acho que nesse caso aqui é pura e simplesmente negar provimento. Alguém mais quer se manifestar? É negar provimento ou não conhecer do recurso? Não conhecer, né? Não conhecer por... Não conhecer por concomitância. Eu não conheci por concomitância e delimitei os limites da concomitância. Foi isso que eu fiz. Por isso que eu falei. Sim, ela está dizendo, Pagano, que é uma coisa ou é outra. Ou é não conhecer, porque tem concomitância, ou não conhecer e... Presidente, o meu voto é não conhecer. Só que eu estou delimitando os limites da decisão em relação à concomitância. Porque é um processo de compensação, entendeu? É só isso que eu estou falando. Perfeito. Alguém mais quer se manifestar? Bem rapidinho, presidente. Ô, Pagani, é só em relação a essa parte que tu fala ali, quando tu dá essa orientação para a unidade, entendeu? Eu acho que tu poderia só descrever o que foi decidido, a situação, mas porque como a gente não está conhecendo, a gente não tem carga decisória para mandar para a unidade na Receita. Então, assim, quando tu fala ali na letra A, B e C, antes disso tu fala assim, então, cabe à unidade de origem, né, analisar, verificar criteriosamente. Eu acho que só teria que, como tu não está conhecendo, só está descrevendo qual é o conteúdo do efeito da decisão judicial para esse caso concreto. Né? Eu acho que o problema eu acho assim, se tu não conhece, não tem como dar uma carga decisória para o negócio, para a decisão. Não, tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu não vou conhecer do recurso, vou tirar a parte do ABC, em que eu estou falando para decisão, para a unidade de origem CAT, certo? E é ela que se vire lá embaixo para fazer a execução do acordo, então. Eu faria diferente um pouquinho, entendeu? Assim, eu acho que dá para achar um meio termo aí, que é o seguinte, você não precisa dizer para aquela que ela tem que fazer, mas tu pode dizer o ABC, que é a consequência da decisão, sabe? E a pessoa, quem for ler depois a decisão, vai entender o que tu fez um resumo aí, entendeu? Foi tu mastigou a decisão judicial para ele que ele não tem que fazer nenhum exercício depois de novo tu já fez, entendeu? Mas qual é a sua proposta, Iago? Ele retiraria? A minha proposta é só ele mudar o parágrafo que precede as letras A, B e C para dizer o que é o resultado da decisão judicial, no efeito no caso prático. Como se fosse algo didático para quem está lendo a decisão. Ele quer que eu tire a parte cabe à unidade de origem para pôr assim, a decisão judicial... nos termos isso, deve-se observar
requisito tal e tal. Na verdade, seria o pagano fazendo uma interpretação da decisão. Da decisão. Fica mais coerente, pagano, porque, a bem da verdade, a gente não... Aqui, o que me incomodou foi isso, porque fica parecendo que a gente está tendo carga decisória mesmo, que a gente está interpretando e mandando alguma coisa. Então, acaba ficando contraditório, porque se você não conhece, e eu acho que está certo, porque se está no judiciário não tem que conhecer mesmo, quem manda é o judiciário. A bola foi para o judiciário, ponto final. Certo, pagano? Perfeito. Então, eu vou fazer alteração no meu voto e vou deixar em relação à interpretação feita por esse relator sobre a decisão judicial. Perfeito. Alguém mais quer se manifestar? Não. O Marco caiu, hein? Marco? Eu estou aqui, tá me escutando? Não, estamos ouvindo, não estamos te vendo, tudo bem. Eu só não concordo com esse comentário aí genérico, né, de que não conhecer não pode ter carga decisória. Eu estava até olhando, eu acho necessário nesse caso aqui. Até já teve uma discussão recente na Câmara Superior, num processo a respeito disso, onde houve maioria entendendo que em algumas circunstâncias pode sim ter carga decisória no não conhecimento. Só queria lembrar isso, tá? Mas acho que não é o caso aqui, viu, Marco? Não, o caso aqui eu acho que extrapolou mesmo. Tranquilo. Bom, pagando, depois você fecha então esse final aí, tá? E conclui, né? Deixa eu ver qual é o item. Então, só finalizando, você deixa de conhecer o recurso voluntário. Sim. Encaminha lá para a DRF tomar as medidas cabíveis. É isso, em resumo? Isso. Tá. Seguindo, próximo processo ainda, a relatoria do pagano, é o mesmo contribuinte. Deixa eu ver o número aqui. Repetitivo, o paradigma é o item 25, final 2014-72. Como o pagano ainda não numerou os processos, então, por favor, procurem M. Dias Branco, esse final que está aí, 2014-72. É o paradigma e o outro é repetitivo. Pagano, por favor, sua relatoria e voto. Sim? Presidente, qual é o número do processo, por favor? Desculpa. É o 25. Obrigado. Item 25. Pagano? É o M. Dias, final 2014-72. Isso. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu negar provimento a manifestação de conformidade por entender que não restou comprovado o crédito de pagamento indevido ao maior de RPJ. Vejamos o relatório do acordo. Eu vou ter que produzir. Na verdade, presidente, a matéria é meio parecida, só que aqui não está existindo a concomitância, tá? Em relação ao processo judicial. Porque esse processo aqui não é obrigado à ação judicial porque ele tem um quesito diferente em relação aos demais processos desse contribuinte. Mas aqui nós vamos tratar também de denúncia espontânea, tá? Em relação à cobrança do mérito, tá? Da multa de mora, que foi aplicada ao débito, só que aqui nós não vamos tratar exatamente, nós não tratamos da concomitância porque ele não está obrigado pela ação judicial, ele tem um quesito diferente do outro, que é algo que diferencia, que é em relação à declaração da DCTF. Deixa eu ver o que mais eu posso relatar. Vai o voto, e qualquer coisa você vota aí, Renato. Porque, bom, vamos lá. O recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.
da nulidade e incompetência da DRJ de Juiz de Fora para julgar manifestação de conformidade. A recorrente alega que a DRJ de Juiz de Fora não é competente para julgar a manifestação de conformidade, pois o domicílio dela é em Fortaleza, sendo que a delegacia competente para julgar é a de Fortaleza. Tal alegação não deve ser provida, eis que, de acordo com o decreto 7235, determina que o julgamento da manifestação de conformidade seja feito pelo órgão competente, com julgadores administrativos investidos para tanto. Aqui eu estou colacionando uma jurisprudência do CARF. Desculpa, eu estou indo muito rápido. Essa matéria, em relação a... Ela está reclamando assim, que ela tem um foro, que ela é contribuinte em Fortaleza, e o julgamento da manifestação dela foi feito pela DRJ de Juiz de Fora. E ela está alegando que a DRJ de Juiz de Fora não é competente. Essa matéria é batida aqui, é necessário... Eu não encontrei a súmula, eu encontrei as portarias e os acordos, presidente. Deve ter súmula disso aí. DRJ de outra jurisdição, é isso? Isso, é. Eu vou ver aqui, deve ter súmula. Vai, continua. Então, mas precisa ler o voto sobre isso ou pode... Não, pode passar. Você não está nem tomando conhecimento disso, né? Claro. Eu tô... Você está concordando com o contribuinte? Não. Não porque eu não tenho... a jurisprudência maciça é contra isso. Claro. Então vamos lá, continua. Tá, então, por todo exposto, rejeita-se a segunda rejeita a preliminar. Continuando. Passa ao mérito, folha 6. Estão todos na folha 6? Sim. A recorrente alega pagamento indevido no valor de 51 mil e afirma que não declarou tal valor como débito em DCTF, nem mesmo o alocou para a quitação de qualquer pagamento referente ao IRPJ por estiva mensal. Conforme é muito bem apontado pelo acordo recorrido, que os débitos apurados pela recorrente apresentados na tela a seguir, aquele com vencimento em 30 de 3 de 2010, no valor de R$ 1.855.22966, foi declarado na DCTF referente a fevereiro de 2010, com 2 pagamentos alocados pela contribuinte para a sua quitação, um no total de R$ 1.604.000 e o outro no valor de R$ 267.000, sendo que este último foi recolhido em atraso, sem acréscimos da multa de mora, mas com juros incluídos. Vejamos as telas colacionadas no acordo recorrido, onde apontam que o débito e a compensação da quitação. A sequência das telas apresentadas a seguir demonstra o débito e a compensação de sua quitação, bem como os montantes que compõem cada documento de arrecadação utilizado. Aqui estão os documentos, vocês estão vendo as tabelas com os valores aqui, tá, dos períodos e o vencimento. Aqui vocês estão vendo o recolhimento, o valor de 1.600.000 e tal, e quanto sobrou de imposto do crédito sobre os 1.855.000. Vocês estão conseguindo ver as tabelas? Pode passar? Bom, eu vou passar. Conforme muito bem apontado pelo acordo recorrido, se pode observar que o pagamento no montante de 267.467,87 teve como valor principal autorizado 236,65, por não ter sido incluída a multa de mora no documento de arrecadação, restando, portanto, no valor de 39.624,23 de saldo devedor, quitado em 1 de 3 de 2011 no DARF, objeto de declaração de compensação. Desse modo, fica caracterizada a alocação no pagamento de 51.535 para a quitação do débito do período de apuração de fevereiro de 2010, declarado pela recorrente em DCTF, não restando saldo credor para utilização diversa. Da mesma forma, também não deve ser provida a alegação da recorrente de que não deveria ter pago a multa de mora por ter ocorrido denúncia espontânea com a apresentação da DICOM. Eis que, no presente caso, o débito foi previamente declarado em DCTF, o que afasta o entendimento jurisprudencial do STJ. O débito de fevereiro de 2010, declarado em DCTF, não tinha sido pago integralmente pela recorrente,
sendo necessário utilizar o restante do crédito indicado na declaração de compensação objeto desse processo para pagar. Ou seja, o pagamento foi adimplido em atraso, muito tempo em atraso. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Federal do CARF e do Supremo Tribunal de Justiça, quando o débito é declarado em procedimento de compensação, com a indicação prévia da DCTF e o pagamento é feito em atraso, deve incluir a multa de mora. Vejamos o acordo do CARF e do STJ. Vou pular porque acho que isso aqui é de conhecimento de todos, a necessidade de leitura. Pagano, pode pular, Pagano. Vamos resumindo aí. Desta forma, também afasta a alegação da recorrente de que não deveria ter pago a multa de mora e que por isso teria crédito suficiente para compensar o débito de RI-fonte indicado no presente perdicom e objeto dos autos, devendo ser mantido via acordo recorrido em seus termos. Pelo exposto, por tudo que consta processado nos autos, conhecimento do provimento do recurso voluntário em seus termos. O que acontece é o seguinte, aqui, conforme até a súmula do STJ, e a jurisprudência maciça do CARF, se vocês forem pesquisar também, no caso não ocorreu a denúncia espontânea pelo simples fato de que ela fez a declaração em DCTF e fez um pagamento muito posteriormente, né? Aí contraria a súmula 306 do CARF, que é o que é decidido até hoje, é a base. Então, ela não está aqui albergada pela denúncia espontânea e também, nesse caso, ela não está albergada pela decisão da decisão judicial que foi proferida nos outros 49 processos. Qual é o número da súmula, Pagano? Acho que é 306. Do STJ, é isso? STJ. Mas, de qualquer forma, a jurisprudência da STJ, que formou a súmula, eu colei aqui no meu voto, você pode... E ela está em... Como é que fala? Ela está no 503 do 535 do CPC, né? Repetitivo, que também dará mesmo. Pagando esse caso da DJ é súmula 102, tá? Tá. Ok? Uhum. Isso é uma coisa totalmente fora de sentido. Súmula 102, coloca aí, nem discute, coloca a súmula. Então, a proposta do relator é conhecer e negar provimento. Alguém quer se manifestar? Além do Luciano, já se manifestou? Só uma coisinha aqui, o problema, o óbvio aí de aceitar a pretensão dela, né, Pagano, foi porque já estava confessado, não é isso? Exatamente. Ok. É porque, aí, para mim, de fato, eu concordo. A parte final da questão da compensação, se compensação equivale ao pagamento ou não, aí eu acompanharia o resultado, porque não existe o pressuposto já que estava confessado, mas essa segunda parte eu acompanho pelas conclusões. O que acontece, Júnior, eu concordo com você, essa discussão ainda não é pacífica no CARF, mas o contribuinte vem vencendo agora nos últimos meses a possibilidade de denúncia espontânea por meio de compensação. Só que tem esse requisito. Sim, eu concordo, inclusive. Eu tenho votos de que eu equiparo os dois institutos, prefeito de denúncia espontânea. Só que nesse caso nós temos um problema anterior. Pronto, estou concordando. Exato. Ela concordou e eu estou concordando com ela. Eu também estou encerrando o julgamento já, porque senão vamos ficar discutindo uma coisa que não tem necessidade, já discutimos sobre isso, né? Então, negado o provimento unânime. Vocês querem tirar 5 minutos de intervalo com um cafezinho, sujeito a chuvas e trovoadas aqui na nossa gravação? Vamos tirar 5 minutos, né? 5 minutos de intervalo, Patrícia, por favor. Ok, presidente.